mentira dita 100 vezes torna-se verdade um dia. Adolf Hitler, Mein Kampf. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler não passava de um soldado desconhecido. Mas, mesmo naquela época, com o fim daquela guerra, ele começou a demonstrar os preceitos e os trejeitos dele que ele colocou no livro. A Minha Luta. Né? Dessas ideologias dele, dessas coisas mais expressivas que a gente pode falar, foi, por exemplo, que ele demonstrou na Trégua de Natal, que foi aquele episódio durante a Primeira Guerra Mundial, onde os exércitos inglês e alemão, durante a noite de Natal, eles simplesmente fizeram uma trégua entre os soldados, sem interferência de general, de alguém de uma patente maior. Fizeram essa trégua e começaram a trocar presente, cantar junto, mesmo sem se entender, jogar futebol na terra de ninguém, que era aquele território entre as trincheiras, que ninguém conseguia gostar. E ficou conhecido como uma das maiores demonstrações de humanidade da história. Só que teve um cara que, quando ficou sabendo dessa história, expressou uma frase, que foi a seguinte. Ele disse: eu acho que o exército alemão está perdendo o seu sentido, o seu instinto de guerra. E esse cara era o cabo do exército alemão, era Adolf Hitler. E após a Primeira Guerra Mundial, Hitler, com o Tratado de Versalhes, que praticamente acabava com o exército alemão, ele deixou o exército alemão apenas com 100 mil homens, que não era um exército naquela época. E Hitler fazia parte do exército, mas ele com certeza ia ser cortado com essa diminuição brusca no exército. Só que ele decidiu abandonar o exército por enquanto e ingressar no Partido dos Trabalhadores Alemães. Só que depois de um tempo ele acabou virando líder do partido. Então eles orquestraram um golpe para tentar tomar o poder na província bávara. Eles estavam lá na cervejaria, daí Hitler chamou os camaradas dele e disse: ei, boizinho, vamos lá no Ministério da Guerra? Ô, boizinho, vamos lá no Ministério da Guerra, lá dar uns tiros lá e tomar o poder pra nós? Os cabos assim: tá bom, vamos. Aí foram. Levantaram e foi lá. Hitler, junto com o seu partido lá, os nazistas e tal, chegaram lá no Ministério da Guerra, dentro do Ministério da Guerra. O bicho pegou uma pistola e deu um tiro pro teto, como símbolo de revolução. Depois disso, é claro, né, ele estava no Ministério da Guerra. Pô. Chegou lá o exército, desfez a manifestação e nessa putaria toda morreu 16 nazistas. Hitler conseguiu escapar. Acabou que sobreviveu a 42 atentados, que é um tirinho do exército. Só que ele conseguiu escapar, foi para casa de um amigo dele lá. Aí, só que depois ele acabou sendo preso de todo jeito. Daí quando ele estava na cadeia, que era um lugar lá luxuoso deles, ele ficava lá no quarto, tinha mesinha, tinha a máquina de escrever, que foi a que ele usou para escrever o livro, que ele até recebeu de um fã, né, dele. Ele recebia carta direto lá, ele podia conversar com os amigos dele e tal. E foi lá que ele teve essa ideia de escrever o livro. Já que ele não podia fazer nada mais, ele não podia liderar o partido dentro da cadeia, né? Ele pensou em fazer uma coisa que pudesse elevar a ideologia nazista e se vir no futuro em uma propaganda para divulgar os preceitos e a ideologia dele. Unterhalten. Und ich würde sagen, oder ich habe es mir betitelt, das ist eine Männerwohngemeinschaft, die dort gelebt. Com a publicação do seu livro, Hitler visava a propagação da ideologia nazista e a superioridade ariana, né, sobre os judeus, o ódio aos judeus, deficientes, o povo em geral, né, ele pensava que era o povo loiro, de olhos azuis e brancos, era superior, sendo que nem o próprio Hitler se encaixava nesse padrão, né? No caso, esse princípio aí foi tido como piada, né, na sociedade, que o povo pensava que um louco como ele não iria chegar ao poder, né? E quando ele saiu da prisão, ele consegue publicar seu livro, que quando ele chega ao poder, na verdade, né, no período nazista ele distribuiu livros em massa, fez uma super produção, na verdade, e distribuiu no período nazista para a população em geral.
Geburtstage oder Jubiläen oder als Prämie für irgendeine Leistung. E para aumentar as vendas, o editor oferece... Es ist ein Herrschaftssymbol für die Nationalsozialisten gewesen. Es wurde auch als die Bibel des Narzissmus bezeichnet. Und wichtiger als das eigentliche Buch war diese symbolische Funktion, dass man sagte, ja, Mein Kampf kennt man, das Buch des Führers. Nee, weil man den Hitler als nicht für voll angesehen hat. Und wenn der sowas schreibt, dann wird das schon irgendein Kokalore sein. Ne? Darum, man hat ihn eben nicht voll genommen, man hat gewitzelt darüber, aber man hätte vielleicht besser es ernst nehmen sollen. Und dieses Lest doch, das Buch bezog sich nicht etwa auf die Bibel oder irgendein anderes Werk, sondern bezog sich ganz offensichtlich auf Mein Kampf. Dentro do Minha Luta, aquela porcaria, Mein Kampf. Nós fala alemão, pra quem não sabe. Possuía várias ameaças aos franceses que ele colocou dentro. No Minha Luta, que foi o livro que nosso companheiro Bigode Infinito fez, possuía várias como se fossem declarações de guerra aos franceses. Porque é como se ele odiasse a cultura francesa, que podemos comparar com a do Brasil, diz nosso amigo Ramon, que é uma cultura Miscigenado! miscigenada. Acertei! Mentira, filei. Mas nem se esse bicho vem aqui pro Brasil. Mas dar ainda bem que ele tá morto. Só pai. você sai do inferno Achando pra a vir pra França cá. miscigenada, hein? Eram passagens de declaração à guerra. Aí, como tinha um carinha muito esperto, não esperto não, porque Deu errado, né? ele é esperto, só que ele era mais esperto. E o carinha descobriu essas declarações de guerra e foi tentar traduzir o livro. Só que nosso amigo Bigode Infinito descobriu que ele estava tentando traduzir o livro, foi lá e processou ele dentro do país dele. Vocês entenderam isso? Sim. Meu Deus do céu, e ele ganhou! Ele ganhou! O cara é foda. Com isso, Hitler queria destruir, só que ganhou o processo desse cara. Vocês entenderam, né? Sim. Ele odiava a França por causa da sua diversa cultura, que era uma cultura miscigenada, obrigado. E queria colocar ameaças dentro do livro. Só que tinha um carinha, descobriu que ele odiava a França. Tentou traduzir, Hitler foi lá e processou ele dentro da França. E ganhou o processo. Hitler falou, e eu cito: o inimigo mortal, o inimigo impiedoso do povo alemão é e continua a ser a França. Página 616, Minha Luta. Mein Kampf prévoit finalement, en tout cas légitime, l'idée d'une revanche contre la France, une revanche militaire. Et par ailleurs, il y a dans Mein Kampf des pages de très très grande violence contre la France, qui est considérée comme finalement le symbole du métissage racial, un pays de nègres, c'est le mot qui est utilisé par Hitler, et un pays de juifs. Das Buch kam in den Bücherschrank und da blieb es bis 1945. Ja, er sagte, er hat mal reingeguckt und es wäre ja die reine Kriegserklärung und den Quatsch liest er nicht. Ja, weil er der Ansicht war, dort steht alles drin, was die Nazis anstellen werden. Denn zu dieser Zeit, und daran kann ich mich auch als Kind erinnern, war von Hitler immer nur zu hören Friede, Friede, Friede. Und während er in Wirklichkeit den Krieg vorbereitete mit aller Kraft. Hitler queria tanto vender os seus livros que começou a fazer livros em braille para cegos. Fez livro com capa de madeira, folhas de ouro, capa de mármore. E com isso ele sentiu tanto orgulho de ler um livro do Führer, no caso de Hitler, e ele vendeu tantos exemplares do livro que acabou por ficar rico. Ele ficou tão rico que até comprou mansões, carros. Qual era o nome do carro mesmo que ele comprou, que ele gostava? Mercedes. Mercedes.
Ele comprou mais de 20 Mercedes, comprou mansões, casas e montanhas. É bom, ele comprou nos Mas Alpes. ele comprou Comprou nos montanhas. Alpes. Mas Casa nos Alpes. E, enfim. Burguês! Also es gab ja insgesamt 12,5 Millionen deutsche Ausgaben, also Exemplare, die dann bis 1944 gedruckt wurden. Und Hitler hat ja an jedem Exemplar ungefähr eine Reichsmark, grob gerechnet eine Reichsmark verdient. Das heißt, er hat mindestens 12 Millionen Reichsmark allein an diesem Buch verdient. Hitler queria tanto a propagação da sua ideologia que isso podia se ver até em seu livro. A propaganda eficaz tem de se restringir a um reduzido número de pontos e impô-los com fórmulas estereotipadas o tempo necessário para o último ouvinte compreender o conceito. Mein Kampf, página 181 e 18. Bom, e no livro, Hitler expressava de forma totalmente aberta o seu ódio pelos judeus, tanto que ele considerava as desgraças que aconteceram na Alemanha culpa dos judeus, como se os judeus fossem responsáveis por isso. O livro falava da existência de uma organização secreta judia e que falava também, em muitas partes, que os judeus eram criaturas monstruosas, definindo eles como monstros. Ich weiß nur, dass mein Bruder eines Tages weinend aus der Schule zurückkam und sagte, meine Mutter fragte ihn, wieso er dann so, er sagte, er habe doch von unserem Gast, dem Herrn Kronheim, der sein Boot hier liegen hat, erst kürzlich wieder Bonbons bekommen. Und in der Schule hat gesagt, wer vom Juden frisst, der stirbt daran. Und ich habe das mit angehört und habe gedacht, ich habe keine Bonbons bekommen, da bin ich auch nicht in Gefahr. Évidemment, Mein Kampf n'annonce pas les chambres à gaz, certes. Mais sur ce point-là, par exemple, Mein Kampf théorise à longueur de page le fait que l'Allemagne est engagée dans un combat à mort, dont il peut y avoir qu'un seul vainqueur entre le peuple allemand, racialement pur, et les Juifs, par exemple. Dass Hitler Krieg in irgendeiner Form bedeutet, sollte ohne oder mit Mein Kampf klar gewesen sein. Daran hat Hitler nie einen Zweifel gelassen, dass er den Versailler Vertrag ändern will, dass er Revanche an Frankreich will, und das ist für einen vernünftig denkenden Menschen nur mit Krieg möglich. Wie dieser Krieg dann ausschaut, gegen wen er ihn führt, wie der Lebensraum im Osten tatsächlich gestaltet wird, das steht natürlich nicht in Mein Kampf. Hier steht, ist keine Rede! Uma curiosidade desse livro é que a palavra judeus aparece 365 vezes, página sim e página não. E também, como a gente pode ver na foto que está aqui acima, acredito estar agindo de acordo com a vontade do Todo-Poderoso Criador, ao me defender contra o judeu. Estou lutando pelo trabalho do Senhor. Adolf Hitler, em Mein Kampf, página 65. Bom, aqui e mais abaixo a gente pode perceber a imagem de um campo de concentração onde tem judeus refugiados nele. Em uma certa passagem, Hitler diz, e eu cito: ele é e continua a ser um parasita completo, uma praga, uma bactéria, a disseminar-se cada vez mais. A sua presença produz o mesmo efeito que de uma planta parasita, onde se fixa, os povos que o acolhem são com o tempo eliminados. Mein Kampf, edição Sorlet, a edição francesa, página 304 a 305. Após o fim da Segunda Guerra, com a derrota alemã, os livros foram rapidamente recolhidos pela União Soviética, a atual Rússia, quando eles invadiram a Alemanha, já que eles foram os primeiros lá a conseguir chegar em Berlim. Die meisten Exemplare von Mein Kampf habe ich 1945 am 23. April gesehen, als sie hier auf der Spree, die an unserem Grundstück vorbeifließen, massenhaft Mein Kampf Bücher habe fließen sehen, schwimmen sehen. Also da war das Gift, das musste weg. Und die haben sie in diesen Art Laufgraben, hatten sie Pistolen und weiß nicht, was noch alles so als Waffen gab.
reingeschmissen. Und da hatten sie auch unliebsame Bücher wie der Mein Kampf, der leuchtete ja rot, alles dahin. Hatten sie reingemacht und hatten sie mit Erde alles zugeschüttet und haben als Schutzengel da gewirkt. Natürlich, dass sie jetzt, nachdem die Rote Armee, die eingemarschiert war, sich rechtfertigen müssten oder durch Kontrollen oder auf andere Weise identifiziert werden als Menschen, die dieses Buch besaßen und daraus die Rückschlüsse gezogen wurden. Depois de algum tempo, aquele escritor francês que já foi citado aqui conseguiu finalmente publicar o livro dele. Só que com a derrota de Hitler e a banalização desse livro, depois de algum tempo, é claro, ele foi repermitido de novo para ser lido, mas com uma condição. Ele entrou para o domínio do Estado e o Estado apenas permitiu a publicação dele se ele fosse uma edição comentada por alguém, com o objetivo de distorcer a ideologia nazista que estava sendo passada naquele livro, né? Esse livro foi traduzido para muitas línguas, para muitos idiomas diferentes. Deles, teve para o inglês, My Struggle, para o português, A Minha Luta, e também para o japonês. É isso aí que tá aparecendo que eu não sei falar. Além do alemão, claro. Um judeu! Você é judeu? Não! E vocês? Se vocês não estão concentrados na apresentação, eu tenho um lugar perfeito para concentração. Porra! Bom, Belém, então, esse aí foi o nosso trabalho. Deu um pouco de trabalho. Deu um 10 a noivo. Essa aqui é que foi a luta de verdade. Hitler não sabe o que é luta, não. Essa aqui é a minha luta. Você no vídeo Roberto passando meia hora pra falar uma frase. Eu vou colocar. Provavelmente vocês vão ver aí uns errinhos de gravação, né? Eu vou botar no final. Bota lá. Foi meio trabalhoso, nosso estúdio improvisado também aqui, mas no final se ajeitou. Pode ser que fica aí do meu jeito. Tá? Valeu. Só tá... Matheus foi-se embora, né? Vai lá, ó. Já. Que nem os youtubers. Bora. Vai. Todo mundo. Eu da mão. Tchau, galerinha! Hitler visava tanta propaganda que isso pode ser observado até em sua obra. Tá bom. Hitler visava. Algo? Hitler visava tanto a propaganda. Eu tô suando aqui, velho. Essa é a minha luta, senhor Jesus. Toma, Cleide, segura isso aqui. Meu Deus. Eu tô passando mal aqui. Literalmente my camp. Tô suando. Alemão, sou amigo. Um judeu! Você é judeu? Sou judeu. Não tem como, viado. É impossível. Vem sério, Thiago. Hitler visava tanto a propaganda que isso pode ser observado até em sua obra. Hitler visava tanto a propaganda que isso se via. Mas que... Peraí, faixa um pouco pra trás. Hitler visava tanta propaganda que isso pode ser observado até em sua obra. É difícil. Hitler visava tanto a propaganda que isso. Bicho, tu é doente, é? Eu esqueço! Vai, ó. Hitler visava tanto a propagação. Vai tomar no cu! Hitler visava tanto a propagação da sua ideologia, pode ser. Hitler visava tanto a propagação da sua ideologia que isso pode ser observado até em sua obra. Tá bom, vou tentar chutar aqui, velho. Hitler visava tanto a sua. Todos foram rapidamente recolhidos com a... Lê aqui, vá, lê aqui, lê. Vai, fala, Roberto, sério. Fala o que eu disse, vai. Hitler visava a propaganda. Não, Hitler visava tanto a propaganda que se podia ver até em sua obra. Oh, meu Deus do céu. Hitler visava tanto a propaganda que podia se ver até em sua obra. Hitler visava tanta... Que isso podia se ver até em sua obra. Visava tanta propaganda. Ah, meu Deus do céu, velho.
Vai, Roberto, pelo amor de Deus, homem. Não vem na cabeça, porra. Tá pensando em hentai, filho de rapariga. Eu tô tentando concentrar. Eu olho pra cá, eu dou vontade de olhar pra lá, eu esqueço. Olha aqui, ó. Deixa eu ver alguma coisa inventar que eu posso. Ele se grita, você já percebe alemão, só fala gritando. Olha aqui, ó. Fala, filho de rapariga! Oh, meu Deus! Esse é o livro E-N-S-U-A. Tu só falar em livros, velho? Que em livros eu acho que sai. Tá bom.